Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Continuando então, vamos falar agora do nosso atendimento sobre valores, tá? Então nós definimos objetivos, falamos sobre roda da vida, falamos sobre metas e agora nós falaremos sobre valores. Conferindo é isso aí. Vamos entender o seguinte, tá? Vamos dizer que um cliente seu, ele disse que o sonho dele é ir morar, se eu pensar, em morar fora do país. Quer morar na Austrália, vai abrir uma filial da empresa, ele vai ir como gerente, vai ganhar, sei lá, 20 mil reais e ele vai ter que levar a esposa e depois de 6 meses ele pode levar ela. Se esse seu cliente tiver algum valor muito forte ligado à família, provavelmente ele não vai ir. Por quê? Porque a base dele diz, a pirâmide, vamos dizer assim, das decisões dele, mostra que família é muito importante. Então ele sabe que qualquer decisão que venha derrubar essa pirâmide, ele não pode fazer. Claro que você, como sendo coach, e caso seja este o objetivo dele, você vai ajudá-lo e obviamente incluir a família dele no processo para que ele converse com essas pessoas, para que ele entenda que vai dar tudo certo, que a pessoa está com ele, que a família dele vai poder visitar ele e tal, porque senão ele não vai fazer essa escolha. Vamos dar outro exemplo agora, ainda ligado em família. Muito comum, tá? Isso aconteceu comigo há mais ou menos 1 ano e meio. Você pega um cliente que você está ajudando ele a emagrecer, toda a família dele é gordinha, tá? Toda a família dele está acima do peso. E todo mundo na faixa de 120 quilos. E ele tem 17 anos de idade, com 120 quilos. E ele descobre que ele pode mudar. E ele procura o personal trainer e ele começa a emagrecer. E ele emagrece 20 quilos. E aí ele entrou num processo de coaching com você. E, na verdade, a mãe dele, vai entrar junto nesse processo, porque ela quer dizer para você que você precisa colocar na cabeça do filho que ele deve parar de emagrecer, porque ele está ficando estranho daquele jeito. Mas pense comigo, um adolescente de 18 anos que pese 100 quilos, caso ele não tenha 1,90 m, provavelmente ele está acima do peso, certo? Só que, olha o detalhe, a família tem 120. Então, ele está começando a ficar fora do padrão da família. Está começando a afetar as decisões da família. E isso mexe com o valor da família. Só que talvez esse adolescente não tenha o valor da família, e sim a família dele tem. Então isso acontece. Então você precisa validar essas metas a partir dos valores e ver como essa pessoa vai funcionar. Por exemplo, bom, como é que foi as metas? Ele vai dizer, bom, olha só, quarta-feira eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer porque minha mãe brigou comigo e aí eu tive que deixar as marmitas em casa e aí eu comi o que tinha e tal. Então você já viu que ele está cedendo pela família. Não quer dizer que ele botou a culpa na mãe, quer dizer que o valor da família falou muito alto. E isso vale para muitas coisas. Vou dar um exemplo. Eu já abri vários negócios, tá? Acho que 10 empresas. Atualmente eu tenho 4, 5 abertas. 4, 5 eu digo porque uma vale por duas. São duas atividades completamente diferentes. E vamos dizer que você quer abrir um negócio com alguém e você está visando abrir um negócio para os seus filhos, para que no futuro, daqui a 15 anos, esse negócio seja sucesso e você possa deixar isso para os seus filhos. Mas o seu sócio precisa de dinheiro hoje, porque ele quer viver hoje. Então todo o dinheiro que sobrar, o seu sócio vai dizer, vamos aumentar a nossa participação de lucros. E você vai dizer, não, vamos investir para que no futuro a gente possa pegar mais. O que está acontecendo aí? Você está priorizando um valor a longo prazo, um valor seu talvez de segurança, de no futuro ter uma segurança para o seu filho. E o seu sócio está pensando em conforto, pensando em viver. Então esses valores muitas vezes não batem. Muito comum também, em coaching de relacionamento isso é fantástico, nós pegarmos pessoas que têm valores diferentes. No momento, na verdade, já passei por situações bem complicadas em atendimentos não, em cursos de coaching. Eu faço muito isso, tá? Porque, na verdade, assim, na escala para você trabalhar funciona mais ou menos assim. Como eu faço? Eu crio uma palestra de graça sobre um assunto que eu domino, que as pessoas estão precisando. Nessa palestra vai 20, 30 pessoas, e dessas 30 pessoas, elas vão começar a me conhecer, vão ter ido de graça, vão ter uma dívida comigo. Quando eu faço um curso de coaching, por exemplo, de metas, um curso agora vai ter um que é a arte de fazer, eu tenho um curso chamado Recomeçar, eu levo essas pessoas, elas pagam um valor bem barato, R$90, elas vão lá, ficam uma tarde comigo lá, e lá muitas vezes elas vão de casal, porque o marido que foi levou a esposa, ou a esposa que foi levou o filho.
E aí você vai, né, trabalhar com os valores delas também. E aí você vai ver a lista dos dois. Vou dar um exemplo que eu tive num curso onde tinha um rapaz que ele era atleta e uma menina que era contadora, eu acho, ou recursos humanos, não vou lembrar. E e o foco de vida dela era diferente dele. E ele estava no auge da carreira, então os valores dele quais eram? Era poder, era sucesso, era reputação, era fama e era disciplina, que era o que ele vivia. Ele vivia para ganhar, porque se ele ganhasse, ele ganhava mais dinheiro e tinha que ter disciplina para isso. E os valores dela era compaixão, família, contribuição ao próximo, deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais algum, qualidade de vida e, sei lá, e conforto. E aí eu faço as perguntas, na verdade, que aí é que as pessoas começam aí é que entra a PNL. Eu pergunto para a turma, olha, o que vocês me diriam? Esses valores batem com esses? As pessoas, olha, não, parece que essa pessoa que está focando em carreira e essa focando em relacionamento. E se eles fossem casar esse ano, esses dois, como é que ficaria? Vai ser complicado, porque ele vai mexer na carreira, né? Ela vai mexer na carreira dele, ele vai mexer na base de vida dela, vai ter problema. Então o casal acaba entendendo que hoje os valores estão trocados, eles podem conversar sobre isso. Porque os valores são coisas muito de momento, assim, de 2 anos para frente. E obviamente muitas vezes gera muitos conflitos, né? Porque o casal sai dali já, como que tu não falou que tu podia casar? Como que tu não pensou? E aí começam os problemas, tá? Então, só para vocês entenderem como é importante essa ferramenta de valores. Sem falar que no valores você vai entender o que a pessoa gosta ou não gosta. Então você vai saber como você deve lidar com essa pessoa. Porque muitas vezes você pode cobrar, muitas vezes você pode tratar como um amigo e muitas vezes você não vai conseguir nem cobrar essa pessoa porque ela não aceita isso. Então é bem importante, a ferramenta de valores vai definir os princípios de vida de cada pessoa. Vou dar um exemplo, é muito comum, depois de um mês, as pessoas te convidarem para ir na casa delas. Ah, vamos lá em casa conhecer minha família. Porque tu está sendo tão importante dessa pessoa que ela quer que os familiares te conheçam. Muito comum, tá? Eu atendo várias famílias, porque tu atende um, que indica para o outro, que indica para o outro, e quando vê, tu tá atendendo já até o adolescente que está saindo do 2º grau. Então, bem interessante, tá? Você entender muito sobre valores, tá? Na verdade, é princípios, tá? Falaremos de princípios. Então, por que a ferramenta de valores vem antes da ficha de atitude? Na verdade, minha opinião pessoal é simplesmente por um detalhe. Quando eu coloco a pessoa já nas metas, ela já começa a correr atrás de uma meta. E eu vou descobrir como que ela vai reagir e depois eu vejo se bate com o valor que ela me disse. Quando eu defino os valores dela, eu já ajusto primeiro, antes das metas, as metas eu vou questionar demais já em cima dos valores. Porque talvez a pessoa não tenha definido quais são os valores dela. É muito comum isso. A pessoa acha que é uma, mas na verdade mudou. Eu vou dar um exemplo. Eu, com 18 anos de idade, era muito focado em carreira. Eu era psicopata por carreira, assim, eu era um cara determinado. E aí depois, pelos 22, eu comecei a focar em família, depois eu foquei em carreira de novo e agora eu estou focado, na verdade, em propósito de vida. Então, muda muito isso, tá? E talvez eu ainda esteja me vendo como antigamente, com os valores de família, que não vai ter nada a ver comigo. Então, você precisa entender isso, tá? Entenda que a ferramenta de valores ela é muito importante, ela é bem simples, o seu cliente gosta de fazer e você precisa criar situações para que você questione. Vou dar um exemplo. A pessoa diz que um objetivo dela é ser mãe e o outro objetivo é abrir uma filial da empresa. E você vai dizer, bom, então se você vai questionar a pessoa na verdade, então se você tiver um filho e você precisar parar de trabalhar para você é tranquilo, sinceramente a resposta da pessoa não interessa, porque ela vai dizer o que você quer ouvir. Agora, as reações dessa pessoa ao falar com você é o que interessa, porque você vai ver se ela já considerou essa possibilidade. Ela vai pensar, vai dizer, não, acho que não tem problema. Ela disse, mas ela não tem certeza. Você vai ter que questionar isso mais pra frente. Então, muito importante, tá? Muito importante você entender sobre isso, você falar sobre isso com seus clientes, tá? Então, a ferramenta de valores é muito importante, muito interessante. Nós vamos falar sobre ela no módulo sobre ferramentas. Você vai adorar, tenho certeza, certo? Então, na próxima aula nós falaremos sobre o DISC, sobre o análise perfil comportamental e aí a gente continua a nossa conversa, tá? Nós já estamos no atendimento número 5, certo? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.